Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Quero ler aqui a palavra de Deus do livro do profeta Isaías, capítulo 37, e o versículo 14 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E recebeu, pois, Ezequias uma carta das mãos do mensageiro, lendo, e subiu à casa do Senhor. Então Ezequias estendeu perante o Senhor e orou. Orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, Tu és mesmo Deus de todo o reino, de toda a terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclinai, Senhor, os teus ouvidos e ouve sobre o Senhor os teus olhos e vê todas as palavras de Senaqueribe, qual ele enviou, afrontando o Deus vivo. A verdade é o Senhor que é rei. A verdade é o Senhor que é o rei da Síria e assola tu. A verdade é o Senhor que é o rei da Síria e assola toda a nação da sua terra e lança no fogo os seus deuses, porque Deus não era senão obras do homem de madeira de pedra, por isto os destruí. Então, aqui o Ezequias apresentando uma carta que ele tinha recebido do rei da Síria para Deus, né? Veja bem que aquele rei da Síria, Senaqueribe, estava, afrontando o povo de Israel e estava ameaçando uma guerra para que viesse guerrear contra o povo de Deus. E nós vejamos aqui que a Bíblia disse que quando aquela carta foi enviada para o Ezequias, ele pegou aquela carta, apresentou-se ela a Deus, né? Levou-se até a casa do Senhor e apresentou-a a Deus, dizendo: Senhor, aqui está a carta do rei da Síria, o qual ele mandou e está afrontando ao Senhor, ao Deus vivos. Eu sei que o Senhor está vendo esta carta aqui, que eu recebi, né? E está aqui, Senhor, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins. Tu és mesmo Deus de todo o reino da terra e fizeste o céu e a terra. Inclina teus ouvidos e ouve-me. E abre, Senhor, teus olhos e vê todas as palavras que Senaqueribe, qual ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então ele estava apresentando e disse: ele está afrontando o Deus vivo. Aqui está a carta. Então, porque Senaqueribe queria fazer uma guerra contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. E aquele rei, um homem temente a Deus, que andava nos preceitos, nos caminhos de Deus, então ele apresentou, ao Deus vivo, mostrando para ele, dizendo: olha aqui, ele está afrontando ao Deus vivo, ao Deus de Israel, o Senhor que é Deus de todas as nações. E veja bem que o rei da Síria estava querendo guerrear com o povo de Deus. Já estava a todo acampado de frente do povo de Deus, nos arraial, somente esperando uma oportunidade para atacar o povo de Deus. Então, naquele instante, Ezequias apresentou a Deus e disse: Senhor, está nas tuas mãos, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. E aqui está. E a Bíblia diz aqui no livro, no mesmo livro, capítulo 37, agora já no versículo 36, a Bíblia diz assim: Então saiu
saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 dele. Então, quando se levantou-se pela manhã, todo este era corpo morto. Assim, Senaqueribe, o rei da Síria, retirou-se e voltou e habitou em Nínive. Sucedeu que, quando ele prostrado na casa de Nisaroque, ao seu deus Andrameleque, e Zaressé, o seu filho, feriu-lhe a espada, escapando para a terra de Ararate e Esdom, e o seu filho reinou em seu lugar. Então veja bem que Deus, ele prestou socorro quando Ezequias apresentou-se, entendeu, na presença de Deus, naquela carta, quando ele orou a Deus. Vejamos que ele apresentou aquela carta para Deus e orou com fé. E Deus respondeu. A Bíblia diz que então saiu um anjo da parte do Senhor, no arraial dos sírios, e numa noite foram mortos 185.000 deles. Caiu mortos. Quando o rei Senaqueribe se levantou na parte da manhã, ele viu aquela multidões de mortos, 185.000 pessoas caído por terra. Então, naquele instante, ele entendeu que a batalha estava perdida. Então, ele se levantou e foi embora. Então, nós sabemos que Deus, ele é justo. Desde o momento que você apresente a Ele com sinceridade, desde o momento que você fala com Ele com sinceridade, como Ezequias orou e falou com Ele de todo o seu coração, abriu o seu coração para Ele e pediu socorro. Veja bem aqui que os anjos do Senhor, numa noite, matou 185.000 pessoas. Você já imaginou? 185.000 pessoas numa noite em que Deus amanheceu todos mortos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós estamos lutando um dia, falar de Jesus, para conhecer Ele. Para conhecer, a Bíblia diz que os limpos de coração verá Deus. E veja bem que, e assim Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou. Ele viu que a batalha estava perdida. E ele, Senaqueribe, pagou um preço muito alto, entendeu? Os seus próprios filhos, quando ele estava lá no templo do seu Deus, os deuses falsos, Deus que não podia fazer nada por ele, quando ele estava prostrado perante o seu Deus, o seu próprio filho passou-lhe nele a espada e feriu. Então, nós sabemos que todo aquele que se investir contra o povo de Deus, ele cedo ou mais tarde, ele paga o preço. Todo aquele que tentar afrontar a Deus, ele paga o preço. E é o que nós temos visto hoje, são muitas pessoas que afrontaram a Deus. Muitas vezes você não vê na hora, entendeu, os resultados, mas tempo depois você começa a ver o resultado da vida daquelas pessoas. Por quê? Porque Deus, quando uma pessoa se afronta a Deus, Deus já não é mais com aquela pessoa está sem a proteção de Deus. E quando o homem, quando a mulher não tem mais a proteção de Deus, o próprio inimigo, o próprio Satanás, aquele que ele odeia os seres humanos, ele destrói essas pessoas, colocando enfermidade, colocando problemas sérios na vida dessas pessoas. Muitas vezes Deus não precisa fazer nada, mas o próprio inimigo de Deus, que é Satanás, esse que não tem amor em ninguém,
ele toca na vida dos seus próprios adeptos, o diabo não está nem aí, entendeu? Satanás não está nem aí. Aqui, este homem aqui era usado pelo próprio Satanás, era usado pelo inimigo para afrontar a Deus, para afrontar o povo de Deus. Mas Senaqueribe pagou um preço muito alto, e não só ele, mas todos aqueles que estavam com ele. Esse exército que estava aqui, talvez muito deles, ele não estava afrontando ao Deus vivo, não, ele estava sendo comandado por um homem que estava lutando contra o povo de Israel. Eles eram soldados, mas eles pagaram o preço por estar com ele, por estar na companhia daquela pessoa que estava afrontando ao Deus vivos. E eles pagaram preços. 185.000 pessoas morreu numa noite, diz a palavra de Deus. Então, por isso que nós servimos esse Deus, por isso que nós acreditamos nesse Deus, que Ele é tudo. Tudo que você apresentasse a Ele, você entregasse na mão dEle, e Ele está pronto, entendeu, para responder a oração de cada pessoa, quando ora de coração, com sinceridade. Essa é a vontade de Deus. Todos que apresentou os seus problemas para Deus, Deus sempre teve a solução para cada pessoa. Então veja bem aqui que aqueles homens, aquele povo que se levantou contra o povo de Deus, contra Israel, eles pereceram todos. E nós sabemos que esse Deus, ele é o mesmo Deus de hoje, que nós servimos. Hoje nós temos Jesus, o seu Filho amado, que qual ele intercede por nós. Jesus é o nosso advogado, Jesus é o nosso doutor, Jesus é tudo por nós. Então, hoje nós temos o privilégio maior ainda que tinha o povo de Israel naquela época, porque naquela época eles tinham falar diretamente com Deus. Hoje já nós somos diferentes. A grande misericórdia de Deus, ela caiu sobre nós, sobre somente o gentil que estava distanciado da presença do Senhor. Ele enviou seu Filho, Jesus. E hoje esse Jesus é o que nós oramos, é o que nós pedimos. E Ele responde. Então, por isso que vale a pena servir a esse Jesus, servir a esse Deus, porque esse Deus, Ele é poderoso. Não é aquele que está pendurado lá na parede, aquele que tem boca, mas não fala, tem aquele que tem nariz, mas não cheira, aquele que tem pé, mas não anda. Não, esse Deus aqui, Ele está no céu, sentado no seu trono, e tudo que nós apresentar a Ele, de coração, voltado para Ele, Ele está pronto para entregar para nós. O importante é nós confiar, nós acreditar, porque veja bem, Ezequias viu que a batalha, para ele não conseguiria vencer aquela guerra. Seus inimigos eram muito grandes. Então, o que ele disse? Olha, eu vou apresentar a Deus, eu vou falar com Deus, porque Deus é a solução desse problema. Esse rei mandou essa carta para mim, ele não está me afrontando, ele está afrontando ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao Deus que mora entre os querubins. E esse Deus que ele está afrontando. Então eu vou passar essa carta para ele, eu vou apresentar a ele. Então naquele instante, Deus enxergou aquela carta, Deus viu aquela carta, entendeu? E mandou um anjo, e o anjo desceu e resolveu problemas. E nós confiamos nesse Deus. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós entregamos a nossa vida e aceitamos Ele como Salvador da nossa alma. É esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que
nós vivemos, que prometeu para nós que um dia vai nos levar para os céus, e a palavra dele não volta atrás. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Essas promessas ele vai cumprir, porque veja bem aqui, ó, e porque aparecerá esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Entendeu? Esse, entendeu? É o Deus vivo que nós seguimos. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus de justiças. É o Deus que responde, é o Deus que dá vitórias. Então você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, talvez você pode dizer, eu acredito em Deus, mas não basta você só crer. Você tem que se apresentar a Ele como Ele seja o seu único Deus, que jamais você vai prestar adoração a outro Deus, a outra imagem. Não, você vai apresentar somente adoração a Deus. E todas as suas coisas, todos os seus problemas, Ele pode dar vitória para você. Não importa qual seja o teu problema, o que você está enfrentando. Se o teu problema é enfermidade, Ele pode solucionar por você. Confia nele, creia nele, e tudo Ele fará por você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.